Olá, olá! Salve, salve galera, tudo certo? Estamos aqui para nossa segunda aula do Quarentinando com Filosofia. E nessa segunda aula nós vamos nos ater ao pensamento dos mais importantes filósofos do século XVII, que foi Baruch Spinoza. O que ele pensava, quais eram as suas ideias, quais eram os seus propósitos filosóficos, será o objetivo dessa nossa segunda aula. Spinoza que vai influenciar, sobretudo, dois conceitos, três na verdade, que estão correlacionados: as ideias de Deus, ética e liberdade. O que ele discutia, o que ele pensava. Vamos começar nossa discussão filosófica a partir de agora. Vamos nessa? Portanto, o nosso Quarentinando com Filosofia, aula 2, Baruch Spinoza, ética e liberdade. Primeira coisa, moçada, vamos entender quem foi Baruch Spinoza. Esse camarada, ele vivia em comunidades portuguesas, portanto ele nasceu na Península Ibérica, mas ele vai morar na Holanda, ele foi erradicado na Holanda e viveu no século XVII. A Holanda do século XVII era uma das regiões, se não a região mais liberal que a Europa tinha, no que tange ao pensamento intelectual, religioso, filosófico. A Europa vivenciava no século XVII um período de recrudescimento de fanatismos religiosos como resultante das reformas protestantes, né? E a Holanda não passou, vamos assim dizer, alheio a esse processo, mas ela tinha uma tolerância maior do que em outras regiões. Então muita gente que se via perseguida, e muitos judeus serão perseguidos na Europa no século XVII, serão emigrados, vão migrar para o território holandês. O Spinoza ele estava nessa leva. Ele nasceu em 1632 e veio a óbito em 1677. Sempre que se fala de Spinoza, basicamente as ideias dele vão nortear por três pontos: a compreensão que ele tinha acerca de Deus, as ideias que ele formulava sobre a liberdade e os padrões éticos dessa correspondência de Deus e liberdade. Portanto, Deus, ética e liberdade é o tripé básico do pensamento de Baruch Spinoza. Partindo a análise em relação ao pensamento dele, portanto, nós vamos ter um ponto inicial, que é o conceito, que é a ideia do relativismo. Para o Spinoza, gente, não existia nada pronto e acabado. Os conceitos não existiam em si ou por si. Vamos pegar um exemplo aqui. Ele dizia, não existe bem e mal. O que é o bem e o que é o mal? Não existe isso em si, a maldade e a bondade. O que existe, na verdade, são as percepções que os efeitos causam sobre nós. Então, o que é bondoso e o que é maldoso, na verdade, não é uma essência. Não existe um ponto pronto e acabado. O que existe são os efeitos que determinadas ações e atitudes causam sobre nós. Então, o que nós sentimos é a verdadeira percepção. Graças a isso, para ele impunha uma ideia de que a única virtude existente era o conhecimento. Como tudo é relativo, bem e mal depende muito dos efeitos que causam, aquilo que não pode ser relativizado enquanto virtude é o conhecimento. Isso é algo que deve ser sempre buscado, sempre conquistado. Para o conhecimento não existia relativismo. Para que você entenda um pouco esse conceito de relativismo, de não existir ideias prontas e acabadas, o que existe na verdade são efeitos que são causados sobre nós, vamos ver um videozinho acerca de uma percepção social que eu acho bem interessante. O vídeo ele mostra como que as coisas podem ser relativas dependendo do nosso ponto de vista. Quando nós temos uma referência, talvez aquilo que fosse mal ou fosse bom pode ser transformado. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos, distrai, que nos oprime, pode ser que tenha várias percepções. Esse vídeo ele vai trazer essa ideia. Vamos analisar conjuntamente aqui. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0.
Bom, pessoal, depois de analisarmos, portanto, esse vídeo, espero que vocês tenham percebido, né, o quão as coisas podem ser relativas, com o bem e o mal, ele pode apenas representar efeitos sobre nós e não existem conceitos em si. A gente parte para um segundo ponto agora do Spinoza, que é o conceito que ele tinha em relação a Deus. Durante um bom tempo, até o século XVII, e ainda hoje isso perdura em várias religiões, em várias crenças, né, se mantinha a ideia de um Deus transcendente. O que era isso? Um Deus que não estava presente aqui, em nós, na Terra, nas coisas físicas. Era um Deus que estava acima, num patamar superior. Como diria o poeta Bruno Henrique, no outro patamar, tá certo? O Spinoza, ele traz uma outra ideia. Ele fala de um Deus não transcendente, e sim um Deus imanente. O que era isso? Para ele, Deus está em tudo. Deus e natureza é uma coisa só. Não existia diferença. Tudo que está na natureza é Deus, tá? Durante um bom tempo, essa ideia do Spinoza ela foi tida até mesmo como uma visão ateísta. No século XVII, inclusive, ele foi excomungado. Ele foi perseguido por fanáticos religiosos, né, que não aceitavam essa ideia de falar que Deus e natureza não existia diferença, né? Aquele Deus transcendente, onipresente, que sabia de tudo, que estava acima dos homens, era o Deus aceito até então. E o Spinoza falava que não, o Deus ele era imanente, né? Essa ideia de ateísmo dele, no século XIX, sofre uma reviravolta, tá? Onde as pessoas falam, não, na verdade, entenderam totalmente errado o que o Spinoza queria dizer. Ele não estava negando a existência de Deus, ele estava dizendo justamente o contrário, que Deus está em tudo, presente em todos os aspectos, tá? E para Spinoza, nos homens, corpo e alma também não existia distinção, era tudo uma coisa conjunta. Assim como Deus e natureza é um ponto só, corpo e alma para nós, homens, mulheres, seres humanos, também era uma coisa só. Aí nós vamos ter aqui um questionamento inicial. Se Deus está em tudo, e se Deus é tudo, como Spinoza presentia, né, como ele colocava, um Deus imanente, aonde que fica as nossas ideias individuais, o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade? Aí entra a discussão de Spinoza em relação ao que seria a liberdade. Se Deus é tudo, se Deus está presente em tudo, então nós não temos vontade própria. Isso é um princípio que a gente tem que partir, né, de maneira natural. O Spinoza ele vai ter algumas ideias para explicar o que ele queria dizer com isso por trás. Vamos analisar? Já que para Spinoza, como Deus está em tudo, então a nossa liberdade seria uma liberdade ilusória. Essa é uma definição, essa é uma conclusão meio que natural, meio que óbvia, né? Só que na verdade não é isso que ele queria dizer. E aí eu faço para você um questionamento para se vincular às ideias do Spinoza. Você saberia responder o porquê de querer alguma coisa? O porquê de ter uma ação, o porquê de querer comprar algo, de querer possuir, querer de, vivenciar alguma realidade? Muitas vezes, segundo Spinoza, nós temos essas vontades de maneira automática. Nós, na verdade, fazemos muitas coisas sem saber o porquê estamos fazendo. É meio que um processo instintivo, é meio que um processo natural. A liberdade para Spinoza não é fazer alguma coisa, não é comprar algo, não é ter alguma atitude, não é ter alguma ação. A liberdade para ele tem um outro ponto, tem um outro pressuposto. Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Segundo Spinoza, ser livre, na verdade, não é fazer o que bem se entende. Não é ter uma atitude, porque a atitude muitas vezes será automática. Ser livre para ele é conhecer a causa da necessidade dessa escolha. Se eu conheço o porquê daquela atitude, se eu conheço o porquê de uma causa específica, aí sim eu estou sendo livre. Por quê? Estou me pautando por um negócio chamado de autonomia. Liberdade para Spinoza é autonomia. Você fazer não porque você acha que quer, e sim porque você vê uma necessidade naquilo. Você vê um porquê naquela ação, vê um porquê naquela atitude. Fazer por simplesmente fazer não é liberdade. Fazer para Spinoza, na verdade, ter a liberdade é conquistar a sua autonomia de vontade, de escolhas e de pensamento. A gente fala um pouco agora sobre a ética do Spinoza. Para ele, a ética tem um objetivo básico, crucial. É a felicidade voltada para a informação, a liberdade e o conhecimento. Ética é isso, quando você busca essa liberdade de conhecimento, essa sua autonomia, efetivamente estamos sendo, aí sim, livres. E para ele tudo se pautava por um conceito chamado de conatos, que vai aparecer muito nas obras do Spinoza. O conato seria a verdadeira essência, aquilo que você de fato tem como sua autonomia, como sua realidade.
Praticar o conatus era efetivamente ser livre. Buscar essa ética do conatus era de fato viver em liberdade. Portanto, ele nos traz uma ideia bem interessante de liberdade, onde ele nega o livre-arbítrio com a ideia da imanência de Deus. Se eu entendo esse processo da imanência de Deus, que Ele está em tudo, e mesmo assim busco a minha autonomia, aí sim eu estou buscando também a minha liberdade. Portanto, pessoal, falamos um pouquinho sobre o Spinoza. Espero que tenha sido elucidado para vocês os pontos principais. Qualquer dúvida que persista, estou sempre à disposição. Vocês podem entrar em contato com o Teacher, vai ser um prazer atendê-los. Vamos voltar para o slide aqui apenas para a gente poder fechar com as nossas dicas quarentinadas. Firmeza? As dicas de hoje, eu vou colocar para vocês um filme muito bom chamado Diamante de Sangue, que fala todo o contexto da exploração de minerais, de metais preciosos na África, o quão isso implica em condições e realidades sociais totalmente debilitadas. E trago também uma música de uma das bandas que eu mais sou alucinado, que é o Led Zeppelin. A música chama-se Ramble On. Espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham apreciado as ideias e os conceitos de Spinoza. Estamos sempre à disposição. Foi um prazer ter estado com vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera!